Ok, senhoras e senhores, boa noite pessoal, começando mais uma Operação Mesquita. Gente, eu vou dizer para vocês uma coisa, amo de paixão quando eu realmente coloco os melhores momentos e, claro, janeiro e fevereiro são férias especiais e a partir deste ano, já começamos o ano, vocês terão novidades muito bacanas. Aguarde, porque se der certo, vocês vão... Gente, não vou nem contar o que é. Pode dar certo, pode não dar, mas não vou contar não, deixa quieto. Bom, seguinte, gente, olha, começando o nosso programa, tem uma entrevista com um cara que eu conheço muito, um amigo muito bacana, é o Rogério, né? O Rogério, na verdade, eu digo para vocês, o Rogério é louco por viagens. O que é ser louco por viagem? Dá uma olhadinha só, eu adoro esse cara, com vocês. Rogerinho, onde é que você tá? Olha aí, pessoal, vocês viram só não? Com vocês, Rogerito e a Rogério, você tá bom ou não? Garoto, Otávio, tudo bem? Quantos anos? Uns 10 talvez, 10 né? Anos, 10 anos, né? A gente se cruzou. Mas enfim, primeiro eu quero que você só me conte o seguinte, as imagens o pessoal já viu, já te conhece. Você tem muitos seguidores, não tem? Tenho, cara, mas primeiro de tudo quero te agradecer demais o convite. Imagina. E agradecer essa audiência muito legal, né? Eu sempre digo o seguinte, verdade, isso é muito bom. Uma pessoa que para nos ouvir, cara, eu sempre digo que merece nosso carinho, nosso amor, porque são gente boa demais. Então, obrigado a você que permite a gente entrar na sua casa. Eu só consigo entrevistar, ou só consigo comprar aquilo que eu... Não, vender aquilo que eu compro, ou comprar aquilo que eu vendo. Não sei lá o que eu falei errado. Comprar aquilo que vender aquilo que você compra. Eu só gosto de mostrar para as pessoas que você faz coisas que eu adoro. E eu acho que vocês também gostam. E, aliás, o teu site, como é que é? Arroba? Canal do YouTube @louco, no singular, por viagens. Louco por viagens. Você botou os seguidores, eu não tenho muitos no Instagram. No Instagram tem 210, 220. Tá bem. E no YouTube a gente está daqui a pouco batendo 1 milhão. Tá, e eu lembro que você, a primeira viagem sua foi para Amsterdã em 86, Amsterdã em 86, não tinha louco por viagem, não tinha nada. Era uma viagem, eu fiz teologia. Mas como eu gravava com o quê? Eu não gravava em 86 ainda, cara. 86 foi uma viagem que eu ganhei de presente e foi uma loucura. Mas você tem imagens? Tenho fotos. Fotos. Vamos colocar as fotos aí. Já estamos vendo essas fotos aí. Lindas e maravilhosas. Eu parecia o chupacabra, cara. Cara, eu pesava 54 quilos. Bom, você começou em Amsterdã. Aí o seguinte, só pra gente entender. Você resolveu fazer esse programa, que a gente vai pôr umas imagens, é isso? Você teve essa ideia? Porque ninguém... Você foi o primeiro que fez isso. Não, foi o primeiro. A história acontece assim, eu tenho uma formação, criei uma agência de viagens em 1996. Que chama como? Home Tour. Home Tour? E eu trabalho com turismo há muitos anos. Trabalho com turismo desde sempre, desde 86, quando eu fiz a minha primeira viagem. E aí, cara, eu criei muito conhecimento do que eu fazia. Eu queria compartilhar esse conhecimento com as pessoas. E aí, o que acontece é que chega um determinado momento que eu falei, putz, o que eu vou fazer? Escrever um livro. Pô, mas quem vai comprar o livro? Nem minha mãe ia ler meu livro. Você não fez e aí nasce, Otávio, naquela mesma época, as câmeras digitais e YouTube. Então juntou a faca, né? Você foi o primeiro programa primeiro canal de viagens do YouTube do Brasil. Legal. 22 de novembro de 2010. Mas você não vai com a equipe, você vai com uma... Não, eu comecei com o Equipe, né? Equipe? Equipe. Equipe. Comecei com o Equipe. Eu também tenho o Equipe. Eu sei o que é isso, cara. Eu sei o que é isso. Gravava com o quê? Com GoPro. Não, na realidade eu comecei a gravar com uma Sony pequenininha, não tinha GoPro ainda, pra você ter uma ideia. A primeira GoPro que eu comprei foi a 4, que não era nem Full HD, era só HD. Como é que você editava? Cara, eu editava no Movie Maker. Eu tinha um computador, como eu falava, eu era Equipe. Agora o pior, cara, não é isso. O pior é você imaginar que você postar um vídeo no YouTube, vai ter esforço, que você sabe o que é isso, você viajar, gravar, editar, tudo. Hoje, graças a Deus, temos uma equipe, mas no começo era sozinho. E aí você botava lá 30 pessoas, Nossa, que 50 legal. pessoas. Aliás, quero dizer que na tua agência você sempre viaja com as pessoas, né? Sempre viaja com grupos, muito legal, muito sim. legal. Tem muita gente viajando, isso é muito legal. Bom, eu tenho uma curiosidade aqui, porque tem muitas imagens que você tem, né? Então eu queria aqui até, deixa eu ver aqui, eles pediram para escolher aqui, né, as viagens que você tem. Por exemplo, Israel. Vamos dar uma olhadinha em Israel ou não? Bora, que é um lugar que eu amo muito. Lá eu fui também. Eu sei, cara. Dá uma olhadinha aí. Shalom, Aline, shalom todo mundo que está assistindo a gente. Alegria estar nesse caminho aqui, um caminho muito importante para a fé cristã, caminho que Jesus fez entre o seu julgamento e condenação até sua morte e sepultamento. É um caminho que a gente não pode dizer que é exatamente o mesmo, mas é um caminho que a gente tem algumas boas evidências, a gente vai mostrar para vocês durante o programa, sem falar que é um caminho de fé, um caminho onde a gente vai aprender muitas coisas, e andar por aqui nos leva a essas reflexões. Não, muito legal, cara, parabéns, né, parabéns. Agora tem uma coisa interessante, que eu já fui para Israel, e eu senti muitas emoções, como todos sentem. Eu sou super religioso, nada contra
o ateu, o judeu, o agnóstico, não importa. Eu acho que Deus cuida de todo mundo e Deus libera para todo mundo fazer o que você quer. Mas eu me emocionei muito quando eu fui ali onde Jesus estava, né, deitado, sepultado ali. Enfim, o que você tem para me dizer? Você passou alguma emoção? Chorou como eu chorei ou não? Bem, primeiro eu quero deixar... Podemos falar isso no final do programa? Sabe por quê? Porque aquele túmulo não é de Jesus. Para. Você está falando sério? Existem duas possibilidades de túmulo. Nossa, eu não o Santo sabia. Sepulcro e o Jardim do Túmulo, mas a gente pode explicar isso no final e eu vou dizer para você que não é o túmulo de Jesus. Não é ali? Mas ali eu fui, tinha lá, tem um buraco onde foi colocado a cruz e tudo mais. E hoje virou uma igreja em cima. Sim, é uma Mas igreja. Ali era o local mesmo. Sim, né? Então, vamos por etapas, tá a gente vai contando Quer a história, contar depois? até o final eu vou te contando tudo. Mas, então tá, então segura aí, porque isso aqui é muito importante, né? Eu acho isso legal, porque afinal de contas, enfim, é uma história que muito complicada. Mas enfim, no Egito, as pirâmides, eu não fui para o Egito ainda. Okay. Você entrou nas pirâmides também? Entrei em várias, nós temos várias pirâmides, mais de 120 pirâmides no Egito que você pode entrar nem todas, né? Mas aquelas 3 são as melhores. Keops, Khafre e Mycerinos são as maiores, né? Entendi. Você tem porque a história da pirâmide é um negócio interessante, porque os faraós eles eram enterrados primeiramente nos túmulos, no chão, depois nas mastabas. Mastaba é uma plataforma com lado inclinado, com 2 andares. Eles já acreditavam na segunda vida, você colocando as coisas. Aí nasce um faraó chamado Djuser. E ele pede para o Imhotep, que era o seu arquiteto, eu quero uma coisa diferente. Aí você vai ver isso depois, a gente tem imagem aí da pirâmide escalonada. Entendi. Foi o primeiro túmulo funerário em forma piramidal construído. A gente está falando de mais ou menos quase 3.000 anos, 2.700 a.C. Muita gente fala que não tinha condições do Homo sapiens construir aquilo. E dizem que aquilo foi uma coisa do E.T. von Home, entendeu? E.T. von Home. Você acha que isso é possível? Não sei como é que eu estou pensando, mas é uma ideia, uma conversa bacana aqui. Eu estive com o Dr. Zahi Hawass. O Dr. Zahi Hawass é o maior egiptólogo conhecido. Para você ter uma ideia, ele fez Messi, Princesa Diana. Ele é egípcio. Todos os programas dos canais... Pode falar Discovery, né? Claro. Todos esses canais você vai ver essa figura sempre lá. E o que ele acha que foi aquilo? E eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. Eu tenho um vídeo, inclusive, quem quiser assistir, como foram construídas as pirâmides. Cara, ele fala assim que existe um papiro, eu não me lembro o nome desse papiro agora, mas ele foi encontrado... Papiro, para quem não sabe, é um... Isso, um pergaminho. Um pergaminho, né? Que a pessoa abre e faz assim, né? Escrevia, era uma maneira que antigamente escrevia em pedra, depois de pedra em pele de animal, depois em pele de animal nasce o pergaminho, né? O que dizia isso? O papiro. O que dizia esse papiro? E aí ele disse que como foi construído, cara, a maneira que foi construída, que eram pessoas, eram trabalhadores, não eram escravos. Então não é ET mesmo, não? Não. Quando a gente chega em frente, Otávio, quando você chega em frente, você fala assim, caramba, é muito louco. Como é que eles levam aquelas pedras com toneladas? 6,5 bilhões é o peso daquela pirâmide de Keops. Você tá de brinca? 6 bilhões? Bilhões de toneladas é o peso daquela pirâmide. Cara, que loucura. Você tem pedras de 70, 150 toneladas. Hoje aparecem as pedras, mas antes devia ter uma cobertura nas bonita, pedras. Né? Ouro em cima, a cobertura, o branco, o vermelho. Eu tenho medo do dia que eu vou para lá esse ano, talvez. Eu tenho medo de quando entrar naquele buraco ter um pouco de claustrofobia. O que acontece é o seguinte, você tem inclinadão, né? Você vai ver, tem as imagens, vocês estão vendo como eu entrei na pirâmide. Olha isso. É bem doido, cara. Você vai inclinado, você imagina que é mais ou menos 70 centímetros. Nossa. E dependendo da pirâmide que você entrar, se você entrar na pirâmide vermelha, por exemplo, que está fora do eixo Keops, Khafre e Mycerinos, se quiser, você vai ter 150 metros de descida, Otávio. Nossa. Cara, você desce suando. Calor impossível. Mas Nossa. assim, é interessante. Eles não tinham ar-condicionado naquela época? Não tinham, cara. Eles conseguiram fazer uma pirâmide daquelas, não conseguiram fazer um ar-condicionado. Maravilha, mas é muito bacana. Só. Bom, você foi num outro lugar que eu também fui. Na verdade, eu estou dizendo para você que você foi para o Egito, né? Perdão, para a Índia. Índia, isso. Na Índia eu fui lá e eu tive a oportunidade de entrar sem querer num criador de elefantes, porque eu estava indo para aquela, como é que chama aquele lugar maravilhoso, que é um prédio gigante, esqueci o nome. Putz, tem um monte, cara. Bom, enfim, tem um monte. O mais importante Forte lá. talvez parecido. Taj Mahal. Ok. Não precisa gritar. Isso aqui é um programa de televisão, certo? Então tá bom. Demite ele, por favor. Bom, aí é o seguinte, Taj Mahal. Foi no Taj Mahal, aí onde eu estava indo, tem as vacas que ficam às vezes na estrada e as pessoas não fazem nada, porque a vaca é um ser muito especial. Desviava tal. Aí quando eu estava entrando, tinha assim um desenho de um elefante para entrar à direita. Aí entrei para ver. Não, entrei. Fui lá, vi os elefantes todos, né? Sendo tratados. Foi uma matéria de sem querer que hoje foi na época da Bandeirantes, né? Mas enfim, foi muito bacana mesmo. Agora, só para dizer, na Índia, o que você passou lá de bom e de ruim? Você falou uma coisa interessante, você falou do Taj Mahal, né? O Taj Mahal foi construído pelo Shah Jahan. O Shah Jahan, ele tinha 4 mulheres, cara. 4 mulheres.
E essa última mulher que ele mais amava, ele construiu esse monumento, né, funerário para ela. Você foi lá gravar? Fui lá gravar. Essas imagens é onde você estava lá? Sim, sim. Aí o mais interessante é que depois ele tinha 4 mulheres, 4. Ele tinha 4? Tinha 4 mulheres. Mas eram ex-mulheres, não? Não, mulheres mesmo. Ele era casado com 4 mulheres. Eu pensei que ele era Otávio Mesquita, que teve 4. Quase, né? 4 ex-casamentos, mas tudo Ele bem. não é o Sultão Otávio Mesquita. Meu amigão, manda um abraço pra ele lá. Mas daí, conta. Não, só que ele é pior que o Otávio Mesquita. Eu chego num lugar, cara, mas pensa monstruoso. Eu falei, gente, o que é isso? É um hotel de 200 mil quartos aqui? Tá brincando. Falei, não, é o harém dele. Tá brincando. Pô, o cara tinha 4 mulheres, ele precisava de um harém. Pra quem não sabe o harém, por favor. O harém é um lugar onde onde... se separa, é separado para que vivam meninas de 18 a 25 anos que ficam ali, para que o sultão possa ter uma possibilidade de ter alguém caso as mulheres dele não dê filhos homens. Nossa Senhora, que loucura. E os haréns, eles tinham um fato que era interessante, cara, que os eunucos muitas vezes eram pele preta. Pele preta, exatamente. Por quê? Porque se a vasectomia não fosse bem feita... Eles faziam lá na época? Faziam. Os eunucos eram vasectomizados. Não sabia, só fiz agora tem uns 8 anos, 10 então, anos. Eles eram por quê? Porque não podia nascer um bebê. Se o neném nascesse mesclado, um cafezinho, vamos chamar assim, ele não seria filho do sultão, do rei que seja. Tá vendo esse barulho? Sim. Acho que eles estão reclamando de você. Acho que tá. Então, tá chovendo aqui. Não, Vai chover. o Deus do trovão. Oh, vamos lá. Continuando aqui, tem tantas coisas. Vocês estão gostando da história? Isso aqui, esse aqui é o professor aqui. Bom, enfim, Jordânia, Petra, Cidade Rosa. O que é Jordânia? Não fui na Jordânia. O que é? Também tem que ir, cara. Jordânia, Petra é uma cidade dos nabateus, né? Os nabateus construíram. Nabateus? Nabateus. O que é Nabateus? Era um povo que existia naquela época. Eles construíram Petra. Depois Petra, posteriormente, ela foi conquistada pelos romanos. Os romanos estiveram naquela região toda, né? O Império Romano, quando nasceu, invadiu tudo. Enfim, virou uma cidade? O que virou ali? Não, era uma cidade comercial. Petra era uma cidade muito legal, comercial. Eu gosto de brincar que Petra era Miami da época. Não, é verdade. E lá em Petra tinha Uber, que me conta. Foi lá que nasceu Uber. É. Uber de camelo. Uber de camelo. É muito legal essas imagens, né? E Petra é um lugar, você tem essa imagem que vocês estão vendo, é o tesouro, né? Que na realidade as pessoas de tesouro não tem nada, que era um túmulo, né? De areta quarto. Então ele ficava lá, é sensacional, cara. Petra é um lugar que tanto que é uma das maravilhas do mundo moderno, né? Entendi. Agora, mudando de assunto, eu vou pôr mais umas imagens que vocês estão vendo. Essas imagens que vocês estão vendo aí, que é sensacional, é a Eslovênia, que eu também não fui, né? E aí o castelo foi construído numa rocha, é isso, não? Castelo de Bled, cara. Como é que chama? Castelo de? Castelo de Bled. Bled é um lago que fica em frente a esse castelo. Você tem a única ilha que você vai encontrar, porque a Eslovênia ela tem praticamente nada de mar, né? Há quantos anos Eslovênia? Milhares de anos? Não, a Eslovênia é antiga. Bem, milhares não, mas se você olhar da época dos povos mais antigos, né? A Eslovênia é recente, porque o país sai da Iugoslávia. Então lembra que junto ao Iugoslávia, a Iugoslávia se dissolve e aí monta cada dos países. Você tem Croácia, você tem Bósnia, você tem Sérvia, você tem todos e depois a Eslovênia. Como você é professor de história, quantos anos esse negócio aconteceu? 89, 91, né? Que foi quando acabou a Guerra Fria, né? Cara, que loucura. Aí eles começam a dividir os países. É bem complicado. Tem depois a guerra posterior lá entre Sérvia e Bósnia. E essas imagens que nós estamos vendo, é a imagem do que você falou? Que é de... Essa é do Lago de Bled. Então esse lago, você está vendo essa ilha bem no centro, é a única ilha que existe e a ilha é circundada por um lago, né? Que é o Lago de Bled e você tem esse castelo de Bled em cima, que é lindo. É um dos lugares muito legais para você ir almoçar, tem um restaurante muito bom, o chefe é um chefe indicado, Michelin, então é bem legal. Olha, tem um amigo aqui que me ligou agora, dizendo que você vinha para cá, ele quer te mandar um abraço, porque você já esteve lá. É um amigo meu, que chama Minotauro. O Minotauro, aliás, deixa eu um minutinho só, pera um pouquinho só. Ô Minotauro, ele tá aqui, obrigado. Conta quem é Minotauro e o que é o Minotauro. Cara, o Minotauro, ele é o filho, né, de Minos. Minos era um cara que ele queria ter poder na ilha onde ele estava, que ele é de Creta, mas ele não tinha muitas manhas. Ele pede pro tio dele, que é o Poseidon, dar poder. O Poseidon falou, tudo bem, eu te dou poder, mas vamos fazer uma troca. Eu te dou um touro branco, que você vai pegar esse touro branco, vai fazer um sacrifício para mim, e aí eu te dou poder. Quando o touro branco chega, o Minos, né, fala assim, cara, esse touro é muito bonito, eu não posso sacrificá-lo. Guardou ele, pegou um genérico que ele tinha, matou esse. Só que ele estava fazendo pra quê? Pra Poseidon, que é o deus, cara, que viu tudo. Nossa, que falou, cara, você me sacaneou, então eu vou jogar uma maldição pra você. Aí o que ele fez? Joga uma maldição no touro branco, dando um desejo sexual pro touro, na mulher dele, na mulher do Minos. Pelo amor, que história maluca, velho. Grega. Não, você é uma coisa linda. E coloca um desejo sexual na mulher do Minos pra ter uma relação com o touro. Eles vão atrás da moita, tem uma noite de amor, e aí nasce o famoso Minotauro.
pedaço de touro e corpo de Mas homem. quem que escreveu isso aí? Só por curiosidade. Cara, isso é mitologia. A mitologia ela serve para explicar o inexplicável. Entendi. Então, assim, aquilo é uma coisa que não tem. E o próprio labirinto que tem ali, que fala, você vai em Creta, se for lá, é muito legal. Existe hoje, mas não é como era na mitologia. Era um palácio de um rei e tudo mais. Então, tudo isso é muito mitológico, né? Só aproveitando a oportunidade, estamos falando do passado, dizem que já acharam, não sei se isso é lenda, se é real ou não. Eu estou te perguntando porque eu deveria saber, né? E existe talvez um lugar onde estavam, entre parênteses, os ossos de Jesus. Isso é real? Então, não, existe, o que você pode estar se referindo é um túmulo que foi encontrado recentemente, que chama Talpiote. É, exatamente. Talpiote, cara, é um túmulo que foi encontrado e vários ossários, ou ossuários, a palavra pode ser usada das duas maneiras. Você tem dentro ossos de José, Maria, Jesus e Tiago. Jesus? Jesus. Acharam isso? Então, cara, o que acontece? Peraí, desculpe. Sim. Que ano foi isso agora? 1900 e pouquinho, é do século XX ainda. Mas é só um... Era um ossuário, só era um túmulo, estavam com Mas os ossos não estavam lá? Estavam lá. Então, será que é o osso de Jesus? Não, fizeram um DNA, viram que são ossos dos primeiros séculos, que é importante, mas José, Maria, Jesus, Tiago eram nomes muito comuns. Olha que coisa, eu não sabia disso, né? Então, assim, a igreja e todo mundo disse, não é. Foi o que a gente tem de versão até o momento, né? E realmente o lugar está fechado. São vários edifícios. Foram fazer uma reforma no edifício, cara. Um condomínio. Cara, que simples louco. até. Foram fazer e encontraram esse túmulo. Nossa, que coisa fantástica essa história. Eu não sei como é que você aprende. Você virou um professor de história Cara, eu não antiga, virei. né? Eu penso para ser historiador. Eu falo, não, a minha vantagem, Otávio, é que a minha aula é em loco, cara. Você gosta, né? Eu não fui numa faculdade de história, eu fui no lugar aprender. E quando você leva os seus clientes, você explica essas histórias todas? Isso. Eu sempre tenho um guia local comigo, que me ajuda muito, no caso dos egiptólogos, mas eu conto muitas histórias. Em Israel, cara, praticamente eu guio, Israel é né? maravilhoso. Então eu falo sobre a parte cristã e tem um guia que fala sobre a parte Quando judaica, você né? for para as pirâmides, você sabe tudo lá? Cara, eu sei Básico, tudo né? é muita coisa, mas assim, sei que elas são alinhadas, né? Constelação, sei do tamanho mais ou menos de cada Isso é muito legal, isso é de, muito legal. Enfim, de tudo, a gente Agora, como elas foram feitas. outro lugar que eu vi também, que eu gosto, é Tailândia, né? Tailândia, gente, a Tailândia é uma coisa... Você janta no chão, almoça no chão, tem umas coisas assim, né? Show. É maravilhoso isso. Conta a Tailândia, o que você Cara, a sentiu? Tailândia eu tive dois momentos muito interessantes, né? Quais os piores? Você teve algum ruim lá, não? Não, tive mais ou menos, tem as massagens tailandesas lá, né? Para! Como é que é as massagens mas tailandesas? não foi como quem foi. Acho que foi o Rodrigo, que foi o Ruas, que fez com você. O Ping Ruas. Pong. O Ruas, aliás, você conhece o Ruas, Conheço, né? conheço. O Ruas é esse cara que tá aí, um cara que eu gosto muito, meu amigo, também faz uns programas muito legais. O Ruas é meu Até eu entrevistei ele aqui também, porque eu gosto de eu vi viagem. o programa dele. Tá. Aí ele sofreu isso na Tailândia. Eu fiz uma massagem comum, normal, Tá. né? E aí O que aconteceu um amigo depois? meu falou assim, você percebeu essa moça que está fazendo massagem de você, da cintura para baixo, como é que é? Eu falei, não reparei. E ela... negócio. Ah, gente, vocês viram só esse barulho? Tira essa sirene aí, para. Ok. O que aconteceu? Conta pra eles. Acabou a luz. Você viu a chuva, acabou a luz. Só isso, só acabou a luz. Choveu em São Paulo no verão, chuva de verão é fogo, né? Aí acabou a chuva, a gente acabou. Mas tudo bem, a gente vai agora para o quadro comercial e aí a gente vai lá embaixo e aproveitar que está de dia, porque olha só, ali dá para terminar ali, legal, né? cara, bem Então legal. tá. Então com vocês a gente continua com a Operação Mesquita e quero avisar vocês que não tem luz, né? Não tem luz. Mas temos sol. Vambora. Bora lá, partiu. Ok, pessoal, continuamos com a nossa Operação Mesquita. Bom, é o seguinte, então agora, sabe que eu tenho uma curiosidade? Se fosse na Globo, tinha cancelado tudo. Aqui não. Nós é pó, mas é Limpinho. Nós é pó, mas é limpinho, tá? A gente inventa as coisas, Bom, dá um jeito, né? Fica aqui no final, aqui nesse fundo aqui, que eu gosto muito. Legal. Bom, quem chegou em casa agora, já falei novamente, a gente acabou a luz aqui, tivemos que descer. Por sorte tem essa luz aqui que eu mandei colocar. Obrigado, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Então é o seguinte, bom, continuando. Para quem não sabe, por favor, apresente-se rapidamente. Rogério Anachev, louco por viagens. Aliás, essas imagens do menos são imagens que ele viajou diversos lugares. Foi o primeiro que inventou
Primeiro canal de viagens no YouTube no Brasil. YouTube, maravilha. Hoje tem um monte também, né? Tem, Muito nossa, bacana. hoje quem tem uma câmera faz. Bom, então, tudo que se você não viu, você tem que entrar no nosso @ Operação Mesquita e poder conhecer tudo que a gente mostra aqui. Bom, só para finalizar, você foi para Tailândia também, não foi? Foi. E aí, como é que foi lá? Cara, a Tailândia eu gosto, Tailândia né? é maravilhoso. Você almoça lá. ou janta no chão, não? Sim, a gente senta no chão, você tem a experiência do mercado central, que é muito louco, né? O mercado, na realidade, chama mercado flutuante, né? Ele tem, vocês estão vendo as imagens aí, é um lugar muito gostoso, fruta fresca, verdura fresca, muita comida e muito saudável, cara. Eles comem uma comida à base de sangue de galinha. Você tá de brincadeira. É, eu não gostei muito, Senhora, cara. Você Foi uma experiência tomou sangue de comigo. galinha? E aí eu comi escorpião. Eu não sei nem por onde eu começo. Pô, não sei se eu vou. Vamos lá. Ah, caramba! É crocante, não gosto de nada. Bom, agora é o seguinte, eu queria só para finalizar, gente, é muito importante essa ideia, porque ele é um cara que viaja o mundo todo, sabe todas as histórias. E no começo do programa, para quem não viu, eu falei sobre o túmulo de Jesus. Por que ele sumiu? Onde é que está o corpo? Tal? Você pode me dizer, afinal de contas, qual que é a sua opinião? Você que conhece todo mundo aí, né? Bem, como eu disse, o túmulo não é de Jesus. Por que o túmulo não é de Como Jesus? não é de Porque Jesus? o túmulo é de José de Arimateia. Qual túmulo você está falando? O túmulo de Jesus. Porque quem é o dono do túmulo é José de Arimateia, que era um membro do Sinédrio, um senador. Ele compra, e Jesus era muito amigo dele, e Jesus só pegou emprestado o túmulo por 3 dias. Porque depois ele ressuscitou, por isso que o corpo dele não está lá, né? Com a nossa fé cristã, entendi. Jesus, ele ressuscitou ao 3º dia. Tá, mas onde ele foi Então, aí enterrado, vamos foi lá. naquele... Então, isso, foi naquele... a gente tem 2 possibilidades, né? Eu acredito mais no Santo Sepulcro. Tem o Santo Sepulcro e o túmulo do Jardim do Túmulo. Mas Jardim do Túmulo é Peraí, 1837. Santo Sepulcro, só para o pessoal entender, conta um pouquinho o Santo. Santo Sepulcro é o lugar onde começa a construção dele por volta do ano 320 e pouco, acaba em 335 depois de Cristo, 4º século. Certo. Aonde hoje é aquela igreja? Onde não? é aquela igreja grande? É, não uma era igreja- naquele formato, acho que todo mundo conhece, onde se colocou a mão Claro, lá claro. no Gólgota. Aliás, tudo eu me mais. emocionei muito quando eu pus a mão. Não, é emocionante. Porque, mas ali estava o... A cruz, então, isso é tudo tradição. Não sabe A gente se é real, não né? sabe- O que a gente sabe é que o lugar ele é muito próximo de ser, porque quando Jerusalém é destruída no ano 70, por causa do Tito, o general Tito, devasta a cidade. Até então não tinha nada de cristianismo. Vem Adriano, depois por volta do ano 131, 132, e ele fala assim, eu quero construir um templo pagão, onde Jesus morreu, e quero construir um templo pagão no lugar do templo dos judeus. Então, onde ele morreu foi ali. Foi ali. Porque, assim, Então, tá ok. a gente acredita que é lá, porque se você pensar em 100 anos de diferença, é pouca coisa, É cara. verdade. A tradição oral mantinha muito forte. Daqui uns anos, onde eu morava? Eu morava ali. É verdade. Então, é muito simples isso. Então está né? correto. Então, só vou dizer, Então, não é uma coisa ruim, é correto. não, é uma isso. coisa que é bem viável. A gente arqueologicamente não pode afirmar, mas hoje eu diria que 90 e poucos % de chance de ser. Legal, só para finalizar, lembrando que muitas histórias que a gente vê nas obras, nos dias de hoje, são obras que tem que mudar para uma questão de educação. Sim. Por exemplo, isso é uma coisa que me contaram, o professor me contou, quando o Dom Pedro fez... Eles estão vendo as imagens do Dom Pedro aí? Tá vendo? Ele gritando independência ou morte? É, só uma imagem do Dom Pedro muito lindo, né? Você gostou do Dom Pedro? Tá lindo, né? Tá bonitão. Olha só, bonitão. mas eu gravei essa matéria em homenagem a ele. E aí é o seguinte, o que acontece? Quando ele... Primeiro que ele não está com aquela roupa, ele tava está com aquela todo roupa. com aquela roupa, Sim, né? normal. E estava com diarreia. Isso, também. Porque ele comeu uma comida lá No caminho. É. E veio defecando. Passando mal. Eu não posso mais falar cagando, porque a produção não corta. pode. Ele veio defecando o tempo inteiro. Aí chegaram lá para dizer o quê, o cara ficou nervoso e não falou independência ou morte dentro do navio. sim, Do sim. navio não, dentro do No cavalo. Ele gritou, falou, Portugal é merda. Quer dizer, uma coisa que aconteceu. E isso é normal, Se né? romantiza a história, né? Exatamente. Se Né? Então, romantiza. e hoje, se nós estamos onde nós estamos, porque a gente deve a Portugal. Sim. Deve a ele, entendeu? E eu, para finalizar, essas imagens que vocês estão vendo, foi o dia que eu fui no museu, onde ele nasceu nessa cama, que vocês estão vendo aí, olha só. E ele, quando estava ruim, morreu nessa cama. Olha. Então, ele nasceu e morreu lá. Então, eu fiquei muito emocionado. E nos anos 70, simplesmente, o Brasil pediu os ossos dele viessem para cá. Porque lá ele era uma pessoa famosa, mas não era que ele é para a gente hoje, que fez Sim, a independência. era Dom Pedro IV, né? Exatamente. Aí foi colocado aqui nesse lugar que vocês estão vendo. Aliás, estive lá também. Todo mundo pode ir lá no Museu do Ipiranga. Enfim, é muita emoção, cara. História, eu sou um cara assim, eu amo história, amo de tudo aí, tá bom? Posso só dizer o seguinte, a gente está falando Pra finalizar? do túmulo. Vamos lá. Túmulo é rapidinho. Quando eu vou a Israel, eu sempre falo em 3 cores, verde, amarelo e vermelho. Então o que eu quero dizer com isso? Aqui Jesus caiu. Quem falou isso?
Ah, isso é depois do século IV, é uma tradição... Para mim é vermelho. Aqui Jesus caiu, quem falou? Pô, existe uma tradição do século I. Opa! Aqui Jesus caiu, quem falou? Pô, existe uma tradição do século I e uma evidência arqueológica. Então, o Santo Sepulcro, para mim, o túmulo de Jesus, ele está muito mais pro verde do que por qualquer outra cor. Então, se você for um dia a Israel, vá ao Santo Sepulcro, mesmo os protestantes, cara, eu sou protestante, então eu posso falar disso. Eles têm muito preconceito de ir lá, porque uma igreja católica, gente, é uma igreja cristã. Que tem, e não é católica, só são 6 denominações que cuidam daquela igreja. Entendi. 6, ortodoxos, gregos, os gregos ortodoxos, armênios, enfim, muita gente. Enfim, mas... Então, é legal. Tá aí, é uma história muito importante. Então, tá aí, querido, muito obrigado a você. Obrigado, viu, desculpa ter a luz acabou, eu tive que descer. Pois é, ainda bem que eu estava gravando aqui agora à tarde. E se vocês quiserem acompanhar o seu arroba... Louco por Viagens. Louco por Viagens, ok? Então... Valeu, pessoal. Deixa só um minutinho só, antes de encerrar aqui, só um minutinho só. Porque... Você acabou do Minotauro? Não, só um minutinho só. Não, porque, né? Bom, pessoal, valeu. Então, pera um pouquinho. Alô, quem fala? Oi, Amaury, tudo bem? Amaury Júnior, por que você mandou apagar a minha... Mandou quem? Eu comecei a desconfiar. Tchau, beijo, fui.